Olá, meus amores. Continuando então aqui com a nossa aula de História. Eu tô na unidade 5, A Independência do Brasil, página 60. Eu vou ler com vocês e explicar agora o que aconteceu, na verdade, antes da independência do Brasil. Então, eu havia falado no outro vídeo que Dom João foi para Portugal e deixou Dom João VI, né? E deixou Dom Pedro aqui no Brasil. Bom, Dom Pedro assumiu o governo do Brasil em 1821, com 22 anos. Naquela época, o Brasil ainda não era oficialmente um país, e sim parte do Reino de Portugal. Então veja, o Brasil não era mais colônia de Portugal, ele não estava mais submisso a Portugal, mas ele fazia parte do reino, né? Ele ainda não estava totalmente liberto, ele não era um país sozinho, ele fazia parte do reino de Portugal. A presença do novo príncipe regente aqui não agradava aos políticos de Lisboa, que planejavam fazer do Brasil novamente uma colônia. Assim, esses políticos passaram a exigir a volta de Dom Pedro a Portugal. Então, veja, o Brasil deixou de ser colônia de Portugal, mas ele na época, ele passou a ser parte do Reino de Portugal. Então ele não era mais colônia, não era mais tão submisso, né? Portugal não mandava tanto assim no Brasil, mas ele estava ali, unido a Portugal. Porém, muitos portugueses não estavam gostando dessa situação, não. Queria que o Brasil continuasse colônia, né? Submisso a Portugal, que Portugal mandasse em tudo e tirasse aí as oportunidades que podia e os lucros aqui do Brasil, tá? Então, o que os portugueses de Lisboa queriam? Que Dom Pedro voltasse para Portugal. E Portugal e o Brasil se tornasse colônia de Portugal, ficasse aí totalmente dependente de Portugal, sem poder tomar atitude, com Portugal tomando conta aqui do nosso país. Por outro lado, os membros da elite brasileira pressionavam Dom Pedro a se pronunciar a favor da liberdade política e econômica do nosso país, pois assim eles continuariam com as vantagens que havia conquistado. Então veja, o Brasil já tinha conquistado umas vantagens, já não era colônia, era Reino Unido de Portugal. Então, enquanto lá em Portugal, os portugueses de Lisboa queriam que Dom Pedro voltasse para lá, para o Brasil voltar a ser colônia, a elite aqui do Brasil, né, os ricos, elite são os ricos do Brasil, eles queriam que Dom Pedro ficasse e brigasse por uma liberdade econômica e política para o nosso país. Então estava aí essa briga, né? Uns querendo que Dom Pedro fosse para Portugal, outros querendo que Dom Pedro ficasse aqui. Muito bem, em 9 de janeiro de 1822, Dom Pedro recebeu no Rio de Janeiro um abaixo-assinado com 8.000 assinaturas pedindo sua permanência aqui no Brasil. Após a leitura do documento que acompanhava o abaixo-assinado, o príncipe regente decidiu ficar. Por isso, esse dia ficou conhecido como Dia do Fico. Então, 9 de janeiro de 1822, ele ficou conhecido como um Dia do Fico, um dia famoso, uma data comemorativa, porque 8.000 assinaturas, né, um movimento que as pessoas fizeram, conseguiram fazer com que Dom Pedro ficasse aqui no Brasil e brigasse pelos nossos direitos políticos e econômicos e pela nossa liberdade, né? Para que o Brasil fosse um país independente de Portugal e de qualquer outro, ok? Vamos ver agora o que aconteceu com a Declaração da Independência do Brasil na página 61. Após decidir ficar aqui, Dom Pedro adotou algumas medidas que aumentavam a liberdade do Brasil com relação a Portugal.
Então, Dom Pedro estava aqui brigando por nós. A principal delas determinava que nenhuma lei de Portugal poderia ter validade no Brasil sem aprovação dele. Então, se Portugal quisesse colocar uma lei aqui, primeiro Dom Pedro tinha que assinar. Tipo, não é a casa da mãe Joana, tem alguém aqui mandando, né? Que era Dom Pedro. Os portugueses que moravam no Brasil ficaram descontentes com as medidas tomadas por Dom Pedro. Em várias províncias houve lutas entre aqueles que apoiavam o governo português e aqueles que desejavam a independência. Então veja, sempre tem, desde quando o mundo é mundo, tem pessoas que pensam diferente. Então aqui no Brasil tinha os portugueses que queriam que o Brasil fosse colônia de Portugal e tinha os interesses brasileiros que queria que o Brasil se desvinculasse de uma vez por todas de Portugal, que ele fosse independente. Em meio a esses conflitos, Dom Pedro recebeu correspondências de Lisboa que exigiam seu retorno imediato a Portugal. Diante disso, o príncipe regente, o príncipe regente e príncipe da época, Dom Pedro, optou pela separação e proclamou a independência do Brasil no dia 7 de setembro de 1822, às margens do riacho Ipiranga, em São Paulo. Então veja, quando Dom Pedro viu que estava um conflito, já tinha começado aquela briga, alguns portugueses querendo que Dom Pedro voltasse, que o Brasil voltasse a ser colônia, outros brasileiros aqui querendo a independência. Na verdade, Dom Pedro brigou por nós, ele pensou assim, eu preciso tomar uma atitude, E aí foi antes que esse conflito aumentasse e talvez ele até perdesse as vantagens. Então ele falou, preciso tomar uma atitude, e foi aí quando ele proclamou a independência do Brasil no dia 7 de setembro de 1822. Então o Brasil se tornou independente de Portugal e tornou-se um país realmente, Vamos lá. Assim, o Brasil declarava sua independência em relação ao domínio português. Os portugueses já não podiam dominar mais por aqui. Em 12 de outubro, ao chegar ao Rio de Janeiro, Dom Pedro foi aclamado imperador do Brasil e recebeu o título de Dom Pedro I. Então, Dom Pedro passou a ser o governador aqui do Brasil, O imperador chamava-se na época, e toda vez que alguém era imperador, rei e tomava conta de uma nação, de um país, ele recebia um título, Então, o título de Dom Pedro I. Aqui na página 63, está mostrando que alguns artistas, eles retrataram suas obras o momento em que Dom Pedro proclamou a independência do Brasil, Então aqui, eu tenho a pintura de François René, a proclamação da independência do Brasil, óleo sobre tela. Aqui embaixo eu tenho Pedro Américo, um artista brasileiro ou português. Independência ou Morte, ele pintou, Ele deu um nome para a tela dele. Óleo sobre tela, então a gente tem aí. E nós temos, aqui em São Paulo, e tá bem pertinho de nós, o Museu do Ipiranga, O Museu do Ipiranga, ele é um patrimônio histórico, Lá dentro, quando você visita o museu, você encontra muitas coisas da época da independência do Brasil, as roupas que eram usadas na época, a louça, as armas, uma infinidade de coisas. É bem legal de fazer esse passeio no museu, e conhecer essas relíquias, essas coisas da época da independência do Brasil. Saindo do Museu do Ipiranga, para quem já foi ou quem ainda não foi, tem uma outra parte lá embaixo que fica perto do riacho,
ou do Rio Ipiranga, onde foi proclamada a independência. Aí lá embaixo, inclusive, tem umas estátuas e é bem naquele lugar onde as pessoas andam de bicicleta, andam de skate, que foi o lugar onde Dom Pedro proclamou a independência do Brasil. Quem não foi, é um passeio muito legal. Lembrando que o Museu do Ipiranga é um patrimônio histórico também da cidade de São Paulo, tá? Depois a gente continua com a independência do Brasil mais um pouquinho. Um beijo para vocês e até já já.